aí, meus amigos botafoguenses, como é que vocês estão? Tudo bem? Então chega junto aqui comigo para a gente conversar sobre o Botafogo, trocar uma ideia, como a gente faz todos os dias aqui nesse canal. Você que está aqui pela primeira vez e não conhecia o canal, deixa eu me apresentar primeiro. Meu nome é Moisés Domingues, você está no canal Sou Botafogo Meu Destino, um canal que fala somente sobre o Botafogo e nada mais. E eu vou deixar aquele convite a você que assista até o final. E se achar que vale a pena se inscrever, então se inscreva, afinal não custa nada. E dessa forma você estará por dentro de tudo que acontece no Botafogo e receberá nosso conteúdo, que é diário, falando sempre de forma muito honesta, verdadeira, sobre o Botafogo, beleza? Deixa o like nesse vídeo e ative o sininho das notificações. O que eu quero conversar com vocês aqui nesse vídeo é sobre uma matéria que saiu hoje, dia 31 de agosto, no jornal O Globo. Uma declaração do Tário Arruda acerca dos investimentos do Botafogo, acerca dos gastos do Botafogo. Eu achei importante trazer isso aqui para o canal, em forma até de ser uma resposta. É um vídeo resposta a todos aqueles que, de uma hora para outra, ficaram preocupados com as contas do Botafogo, dizendo que o Botafogo gasta mais do que arrecada, e isso pode prejudicar o clube, Como se o Botafogo tivesse como se prejudicar mais, Como se o Botafogo até esse momento, tivesse uma vida econômica muito boa, muito estável, muito equilibrada, E agora sim pode prejudicar com esses gastos. Vamos falar sobre isso, pessoal? Então eu peço que você também deixe nos comentários aí a sua opinião, beleza? Vamos lá. O título da matéria do Globo é: Como o Botafogo, recordista de gastos, faz planos para fechar as contas no futuro. E aí fala, dos investimentos, e agora do Vitinho, que chegou, mais uma contratação aí, O Vitinho que chegou, já está no Rio de Janeiro, é uma contratação na casa dos 8 milhões de euros, totalizando aproximadamente 50 milhões de reais, e com o investimento do Vitinho, o Botafogo ele soma 360 milhões de reais, só nesse ano de 2024, beleza? E aí a matéria diz: o valor é recorde disparado do futebol brasileiro nessa temporada. Mas isso não significa que a SAF, liderada por John Textor, esteja torrando dinheiro no mercado. Após pouco mais de 2 anos, o recado é o clube deixar em definitivo uma fase de remontagem para buscar ser protagonista, mas com um plano. E aí o CEO Tário Arruda, ele diz: fazemos as aquisições com responsabilidade, dentro da nossa condição. O salário do atleta importa na conta. Tem que levar em conta todos os custos. A FIFA pune severamente os clubes que não pagam. E não vamos sofrer esse tipo de consequência, destaca o CEO Tário Arruda em entrevista exclusiva ao Globo. E é o que aconteceu com o Botafogo, durante muitos anos. Botafogo quantas vezes aí, não foi colocado na justiça por salário atrasado. Botafogo, por muito tempo, não conseguia pagar salários de 100 mil, 80 mil por mês a jogadores medíocres de Série B, de Série C. E aí o Botafogo se viu, a cada ano que passava, se afundando cada vez mais, cavando cada vez um buraco mais fundo, sem perspectiva de saída, sem perspectiva de melhora. E aí, os moralistas de plantão, o UOL, Mauro César Pereira, esses jornalistas aí que agora estão preocupados com as contas do Botafogo, achando um absurdo o Botafogo fazer contratações caras. Eles esquecem que o Botafogo hoje pertence a um grupo multiclubes, que isso não é contra a lei, mas que agora, estando bem financeiramente, eles, PVC, Mauro César, toda a trupe do UOL e mais alguns outros aí, dizendo que tem que ter fair play financeiro, porque um clube não pode gastar mais do que arrecada. E eu não via também esses mesmos jornalistas falando de todas as vezes que alguns clubes no Brasil
foram bancados, né, por empresas. No caso, a gente tem inúmeros exemplos, né, a Parmalat com o Palmeiras, a Crefisa, né, atualmente com o Palmeiras. Quanto dinheiro a Crefisa não injeta no Palmeiras? As cotas de TV, né, esse abismo que existe nas cotas de TV do Flamengo e dos outros clubes, o que sempre permitiu que o Flamengo tivesse uma condição financeira muito melhor que nos outros clubes, isso aí ninguém nunca questionou. Fluminense, né, por muito tempo foi bancado pela Unimed, mas o problema é o Botafogo, né? Agora o Botafogo não pode investir em jogadores, o Botafogo realmente não pode ressurgir, o Botafogo realmente não pode, depois de tantos problemas, de tanta crise, depois de quase fechar as portas. O Botafogo não pode crescer. E o engraçado é que eles não falam de outras coisas, como, por exemplo, o fato do Botafogo ter modernizado o CT Lonier. Hoje, o Botafogo tem um núcleo de saúde e performance de altíssimo nível. O Botafogo reformou todo o CT Lonier, tem campos de excelência. Hoje o Botafogo tem credibilidade no mercado. Hoje o Botafogo projeta o futuro. Hoje o Botafogo tem perspectiva. O Botafogo equacionou as suas dívidas com o planejamento de pagar todas as dívidas e zerá-las em até 10 anos. O Botafogo já pagou mais de 300 milhões de dívida. Muitos credores que jamais iriam ser pagos pelo Botafogo estão sendo pagos. Então o Botafogo não só compra jogadores caros para montar bons times. Hoje o Botafogo tem responsabilidade. Vamos continuar. Segundo o dirigente, o teto salarial do clube orbita em torno de R$1 milhão. Outras fontes disseram à reportagem que apenas 2 atletas ganham acima desse valor. Os aportes do Textor facilitam o crescimento. Claro que o modelo tem altos riscos pelos valores praticados e pela chance de frustração esportiva, que podem colocar a SAF no caminho de não fechar a conta. Ao mesmo tempo, o gasto estratégico, mesmo que alto, e o posicionamento do Botafogo como o membro que tem mais chances de conquistas dentro da Eagle, a hold do John Textor, fazem crescer os olhos do bilionário para o berço brasileiro de seu conglomerado de clubes. Enxergo nesta estratégia a possibilidade de ter um clube campeão dentro da sua estrutura. Com as conquistas, valorizam-se esses jogadores e, antes de começar a fazer pagamentos, pode-se conseguir vender alguns, explica César Grafietti, economista e sócio da consultoria Convocados. Os balanços financeiros de 2022 e 2023 mostram que o Botafogo ainda leva prejuízo na conta. 248 milhões em 2022, 101 milhões em 2023. E não está no nível financeiro de concorrentes como Flamengo e Palmeiras. E aí ele continua, os aportes não vão acontecer o tempo inteiro. A receita tem que aumentar bastante para além de transferência de atletas, explica Rodrigo Capello, colunista do Globo. E é bom não cair na fantasia de vencer um título, a conta fechou. Mas o investimento é surpreendente pela capacidade de ir bem além. O Botafogo acredita que o sucesso esportivo tem o potencial de destravar um círculo virtuoso que eleva o valor de todas as peças do time. Mas é apenas um dos pontos que se atém para buscar sustentabilidade. O foco em expandir o programa de sócio-torcedor e trazer novos parceiros também é estratégico. E é o que está acontecendo, né? Hoje o Botafogo tem 63 mil sócios, triplicou, né? Em 3 anos o número de sócios do Botafogo triplicaram. A agressividade no mercado desta temporada elevou o nível do elenco e, sobretudo, no meio desse ano, sanou as principais lacunas diante das chances de vencer a Libertadores e o Brasileiro. Olhando para fora de campo, há um modelo que não se aplica de maneira simplista. E aí, esse aqui é o ponto crucial. O Botafogo não gastou 300 e tantos milhões em transferências. Esse valor não é à vista. Tem contratações que são pagas em 3 ou 4 anos, ressalta o Tairo. Nossos investimentos são em atletas que têm uma idade promissora, a tendência é se valorizarem. Depois, nós vamos recuperar parte ou totalidade desse investimento
ou lucro. Os valores de vendas futuras dos jogadores são meras projeções, mas as chances aumentam quando são trazidos jovens com potencial e chance de encaixe rápido. Por exemplo, quando se pagou 16 milhões de euros no Luiz Henrique, e hoje é jogador de seleção brasileira. E é claro que no caso do Luiz Henrique, do Thiago Almada, do Matheus Martins, que são alguns exemplos, o próprio Igor Jesus, que é jovem, tem 23 anos, o cuiabano, são jogadores que, mantendo a regularidade, se valorizando, vão ser vendidos por muito mais do que foi investido, cara. O Luiz Henrique, né, que existe uma cláusula no contrato de que ele pode se transferir para o Lyon quando ele quiser. Alguém tem dúvida que se surgir proposta de um Real Madrid, Barcelona, Liverpool, Manchester City, algum clube grande da Europa, gigante, que joga Champions League, clube competitivo, alguém tem dúvida que o Luiz Henrique não vai aceitar? Eu tenho certeza que ele aceita jogar Champions League em clube grande. E esses clubes não vão vir com 20 milhões de euros, não. O Luiz Henrique jogando o que vem jogando, ganhando o título, é 40, 50, 60 milhões de euros no mínimo, por baixo. E aí que começa a entrar grana. A mesma coisa o Matheus Martins, que tem tudo para crescer. O Igor Jesus é jovem, tem 23 anos. O próprio Cuiabano, que chegou praticamente de graça. A mesma coisa o Thiago Almada. Então, é um risco calculado, cara. E ninguém fala da Botafogo Academy. Não vejo, né? O PVC, o Mauro César falando sobre nada disso. Sobre as projeções do Botafogo para o futuro, né? Sobre a Botafogo Academy. O Botafogo lançou um projeto de núcleos oficiais com trabalho metodológico integrado, onde ele visa a base. Reformulação, uma mudança completa na cultura da base do Botafogo. É um conjunto com a Licença Esportes, onde o Botafogo vai voltar a ter núcleos oficiais, escolinhas de futebol, um trabalho metodológico integrado ao processo de formação de atletas, alinhados com as diretrizes da SAF. Então, quem quiser saber mais sobre a Botafogo Academy, lê lá no Fogão Net, está falando muito sobre isso. E é mais uma coisa, né, cara, que a gente jamais imaginava que veria acontecendo no Botafogo. Mas não é do interesse, né, da mídia tradicional falar disso. Beleza, pessoal? Deixe seu recado para quem está incomodado em ver o Botafogo crescendo. Eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço.